Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os livros que lemos em dezembro e também sobre a lista de livros que vamos ler, se vocês lerem comigo, em janeiro. Então, para ir direto ao ponto, em dezembro a gente fez ali aquela super viagem pela Rússia, né, onde a gente falou sobre alguns autores importantes, como Dostoiévski, Turgenev, Tolstói, e a gente começou com O Sonho de um Homem Ridículo, né, que é um conto muito interessante do Dostoiévski. A gente pode ver ali algumas questões que permeiam toda a obra de Dostoiévski. Então, se você ainda não leu, por favor, leia, né? Se você gosta de contos e se gosta de contos russos, Dostoiévski é uma boa pedida, principalmente O Sonho de um Homem Ridículo. E a gente continuou com A Morte de Ivan Ilitch, né? São todos livros curtos, né? Novelas, um é um conto, os outros são novelas. E Ivan Ilitch é bastante importante para a literatura russa, porque foi a volta de Tolstói à literatura. Ele tinha dado uma pausa ali, né, nesses trabalhos, e com o Ivan Ilitch ele fala muito ali sobre questões existenciais, né, o que vale, o que não vale a pena na nossa vida, que laços importantes a gente deve nutrir para que em algum momento ali a gente colha esses frutos, e também sobre as questões que fogem ao nosso controle. Fala sobre o acaso, fala sobre como alguns fatos podem fugir, né, do nosso domínio e trazer uma reviravolta muito grande na nossa vida. Tá? Vale a pena ler A Morte de Ivan Ilitch, bem curtinho. A gente seguiu então dentro dos contos, um conto de Gogol, O Capote, né? Essa versão aqui da editora 34, ela tem 5 contos do Gogol, mas a gente focou só no Capote, porque faz sentido ali dentro dos textos, né, que a gente leu durante o mês de dezembro. Então, o Capote conta a história de uma figura ali, né, do regime czarista, né, um funcionário público, digamos assim, que vivia na miséria, ganhava muito pouco, tinha só um capote. Em algum momento ele consegue comprar um capote novo para se proteger do frio de Petersburgo, mas algo também acontece na vida dele e tudo começa a ruir. Vale a pena, um super conto do Gogol. Se você não conhece Gogol, é uma super porta de entrada também. Tem resenha aí, eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês poderem acompanhar as resenhas e, se gostarem, ler o livro depois, né? Ou então comparar aí os seus entendimentos com o meu entendimento das obras e a gente criar um grande grupo de discussão. Não paramos por aí, fomos para O Diário de um Homem Supérfluo, de Turgenev, onde ele nos apresenta o conceito de homem supérfluo, o que isso quer dizer naquele período, né, da Rússia. É um livro ali de meados de 1800 e mostra como os jovens russos começaram a se comportar após ver os avanços de toda a Europa Ocidental, muito à frente da Rússia naquele período, pós-guerras napoleônicas. Vale muito a pena, uma super novela de Turgenev, O Diário de um Homem Supérfluo. Leiam, super conto. E, para fechar o mês, o livro do mês, né, não podia ser diferente, nós abrimos e fechamos com Dostoiévski. Nesse caso, Crime e Castigo, nessa super versão aqui da Martin Claret, né, com as traduções muito bem feitas, direto do russo, né? Deixa eu só citar o nome do tradutor para não deixar aqui, que é Oleg Almeida. Inclusive, ele tem um canal no YouTube, vale a pena conferir ali o canal do Oleg. Né? Ele traduz direto do russo esse texto, o Crime e Castigo, onde a gente vai acompanhar a história de Rodion Raskolnikov e toda a sua celeuma psicológica, todo o seu calvário dramático em relação aos seus pensamentos, até que ele alcance ali, ou não, né, a sua redenção. Leia com calma, com parcimônia, não precisa lê-los todos num mês, aí, como eu li. Mas se você é um leitor voraz, com certeza vai conseguir. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aí que fala sobre esses livros aqui, ó. Um outro vídeo que fala sobre esses livros. São dicas, né? Olha a grossura daquelas novelas e dos contos que eu mostrei.
O capote também, eu vou colocar ele aqui, apesar de ser mais grossinho, mas tem vários contos. Você consegue ler cada um deles em um dia. De repente, aí, num sábado, que você não tem nada para fazer, num domingo. E assim você vai se deparar com os clássicos russos e aumentar o seu repertório. Mas por falar em clássicos, vamos falar agora dos livros de janeiro. E janeiro a gente não pode ficar atrás de dezembro, né? A gente vai começar o ano falando sobre o teatro grego. Então a gente vai viajar a 5 séculos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, para começar a abordar as obras do teatro grego, iniciando por Sófocles, com Édipo Rei. Essa versão que eu tenho aqui é da Zahar, é uma versão pocket, né, de bolso, mas é super bem feita, muito, muito boa de ler, muito fácil de ler. A tradução do Mário da Gama Curi, que já é um tradutor aqui do grego muito famoso no Brasil. É um livro muito interessante, uma peça, na verdade, né, que perdura até os nossos dias. Estima-se que Sófocles escreveu em torno de 90 peças e somente 7 chegaram aos nossos tempos. Édipo Rei é uma delas, talvez a mais famosa, que fala sobre o mito de Édipo. Você já ouviu falar do complexo de Édipo? É isso aí, Freud se baseou neste mito aqui. E aí, continuando em Sófocles, a gente vai ler, né? E vai ter resenha aqui no canal de Édipo em Colono, que é a continuação histórica, mas na cronologia ele foi escrito bem depois, de Antígona, que também vai ser um dos livros que a gente vai ler. Dessa maneira, a gente vai fechar o que é conhecido como a trilogia tebana, muito embora eles não tenham sido apresentados como uma trilogia, mas Sófocles mergulhou ali no mito de Édipo e nos apresentou 3 peças falando sobre este ser. Eu vou cobrir meu rosto aqui agora. Vamos começar de janeiro, de 2024, lendo a trilogia tebana de Sófocles. E aí, para dar continuidade, né? Porque tem 2 personagens que aparecem aqui que vão se envolver ali numa guerra por Tebas, 2 irmãos, inclusive, e Teocles e Polinices. E aí, para mostrar como esse mito, como essa história foi apresentada nos teatros de Atenas, a gente vai trazer Ésquilo com 7 contra Tebas, nessa super versão aqui do Editora 34, é uma versão bilíngue, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aí ó, de um lado a gente tem em português, do lado o original grego, traduzido por Trajano Vieira, tá? Então aqui em 7 contra Tebas a gente vai ver a história de Teocles e Polinices, e como eles lutam ali pelo trono de Tebas após alguns acontecimentos que a gente vai ver aqui, tá? Então, 7 contra Tebas não é uma continuação, não foi escrito pelo mesmo, mas aqui é importante dizer que o teatro era muito... Ele bebia dos mitos, né, dos mitos ali da Grécia Antiga e apresentava para a população tais mitos em forma de peças teatrais, principalmente a tragédia. Então, é disso que a gente vai falar, a tragédia grega, passando por Sófocles, no mito de Édipo, chegando em Ésquilo, em 7 contra Tebas, para depois mergulhar ainda... citando Ésquilo, na Oresteia. Oresteia não, na Orestia. Então, depois aqui de Ésquilo em 7 contra Tebas, a gente vai ler Orestia, que é a trilogia de Ésquilo, onde a gente vai ler Agamenon, que é a primeira peça, depois Coéforas e, por fim, Eumênides. Tá? Essa tragédia grega aqui, essa versão da Zahar também, é uma coleção da Zahar que fala das tragédias gregas, né? Essa aqui é o volume 2. O primeiro volume dessa coleção é justamente a tragédia tebana aqui, a trilogia tebana, mas eu não tenho essa versão, então eu li separado ali. E aqui a gente fala da Orestia, tá? Escrito por Ésquilo, onde a gente vai acompanhar ali a tragédia na família de Agamenon, né? A sua esposa Clitemnestra mata o marido para vingar ali uns certos acontecimentos que você só vai saber se ler ou assistir a resenha. E aí, Orestes, que estava exilado, volta para vingar o seu pai. E aí a gente vê tudo isso nesta tragédia aqui conhecida como Orestia, onde tem as peças Agamenon, Coéforas e Eumênides. Muito interessante. E ainda em janeiro, para fechar o mês, a gente vai ler a Ilíada, de Homero. Tá?
Cronologicamente, a Ilíada ela vem antes de todos esses textos que eu citei, mas vale a pena porque, por exemplo, aqui teremos Agamenon, que aparece aqui na Oréstia, teremos citações de Édipo, né? Então, vale a pena conhecer tudo isso que a gente vai ler antes, para depois ir para a Ilíada e acompanhar a fúria de Aquiles perante os portões de Troia, ou as muralhas de Troia. Se você já viu o filme Troia, esqueça o filme e leia a Ilíada. E por que nós vamos ler a Ilíada? Bom, eu vou ler um trechinho aqui, talvez a primeira linha desse livro, para você entender a importância desse texto para nós ocidentais modernos. Então diz assim: a Ilíada é a primeira obra da literatura ocidental. Posso parar aqui, que já justifica, mas vou continuar. Um poema épico de 15 mil versos, composto por volta de 700 a.C., assim intitulado por relatar um incidente ocorrido durante o cerco dos gregos, a Ilion, que é o outro nome para Troia, uma cidadezinha na região de Troia, no noroeste da atual Turquia. Então a gente está falando da primeira obra literária ocidental, escrita por volta de 700 anos antes de Cristo, e que chega até nós ainda hoje. Por isso, vale a pena, clássico absoluto, e será o livro do mês de janeiro de 2024 aqui do canal. Por isso, faremos uma viagem para o que conhecemos hoje como Grécia, a todas as suas penínsulas e mitos, traduzidos em forma de peças e poemas. São belíssimos livros, belíssimas peças. Se você não conhece, vale muito a pena. Também são muito fáceis de ler. Olha aqui, por exemplo, a trilogia tebana. Muito rápido, muito interessante. E as questões trazidas aqui são discutidas ainda hoje. Pois bem, meus queridos, se querem entender mais, fiquem atentos no canal. Começaremos já nessa semana com Édipo Rei. E você vai poder apreciar esse belíssimo clássico de Sófocles, hoje, 2024, 2.500 anos depois desta peça ser encenada nas Dionísias de Atenas. Portanto, conto com a sua presença nos próximos vídeos, nas próximas resenhas, conto com a sua curtida, a sua inscrição e o compartilhamento deste vídeo, para que todos os seus amigos e familiares queridos fiquem atentos a essas belíssimas obras, pelas quais viajaremos, tá? Pois bem, então fico aqui, Eduardo Cassago, um amante da tragédia grega, flutuando do nada a lugar nenhum, neste pálido ponto azul. Fui.